Bradesco. Entre nós, você vem primeiro. Boa noite. Boa noite. O desabamento da estrutura de um restaurante matou uma mulher e deixou 5 feridos em São Paulo. A tragédia só não foi maior porque o local ainda não estava aberto para os clientes. O desabamento foi registrado por uma câmera que fica na mesma calçada. Pouco depois, vários carros de bombeiros chegam e, um a um, os feridos são retirados. O desabamento aconteceu por volta do meio-dia, minutos antes do restaurante abrir para os clientes. Pelo menos 10 funcionários estavam no local. 2 ficaram presos aos escombros. São estruturas que demandam muita especialização técnica e equipamentos especiais para que a gente consiga manobrar, estabilizar e fazer acesso a essas vítimas. Um dos funcionários foi resgatado em situação estável. A segunda vítima, uma mulher, sofreu uma parada cardiorrespiratória e não resistiu. Outros 4 funcionários tiveram ferimentos leves e 2 não se machucaram, mas precisaram de atendimento psicológico. Uma perícia foi realizada no local para tentar identificar o que provocou o desabamento do mezanino do restaurante. Só ouviu o barulho, foi tipo uma explosão que deu e tinha muito cheiro de gás. O restaurante fica na região central de São Paulo e tem como responsável pelo cardápio o chefe Henrique Fogaça. Ele emitiu uma nota em que manifesta solidariedade às vítimas e aos familiares e nega que seja dono. O Corpo de Bombeiros diz que os documentos de prevenção a incêndios estavam em dia. O Ministério da Justiça suspende temporariamente venda de bebidas destiladas em plataformas online. Operação contra a pedofilia resgata menores e prende mais de 50 suspeitos pelo país. Câmara impõe derrota a governo Lula e retira da pauta a medida provisória que poderia reforçar a arrecadação em 17 bilhões de reais. Levantamento aponta que estradas em más condições causam prejuízos bilionários ao agronegócio. Terroristas do Hamas entregam lista de prisioneiros para troca com reféns israelenses. Brasileiro é condenado a 10 anos de prisão por tentar matar a ex-presidente argentina Cristina Kirchner. Oferecimento Bradesco e Agro. Isso que é dupla raiz. Subiu para 5 o número de mortes confirmadas por intoxicação por metanol em São Paulo. Um laudo do Instituto de Criminalística confirmou a presença da substância tóxica em 2 lotes de garrafas que foram apreendidas. Bom, para combater a venda de bebidas falsificadas na internet, as plataformas de comércio eletrônico foram notificadas e agora terão 24 horas para suspender anúncios de destilados que não tenham procedência. No Rio de Janeiro, policiais encontraram centenas de garrafas, além de barris e galões com bebidas. Um homem foi levado à delegacia para prestar esclarecimentos. Em Itanhaém, no litoral paulista, policiais fecharam uma fábrica clandestina. O líquido eles colocam nas garrafas, faz a colocação da tampa aqui com essa prensa. Em São Paulo, o Procon, a Vigilância em Saúde e a Polícia Civil apreenderam bebidas sem identificação. Garrafas de uísque, vodka e gin também foram levadas para análise. O bar foi interditado. Uma mulher, uma senhora, veio a falecer em decorrência de uso da contaminação do metanol. Segundo informações que a prefeitura conseguiu, é que essa pessoa teria ingerido nessa birosca, nesse bar. As operações dos bares estão concentradas nos bairros por onde passaram pessoas com suspeitas de intoxicação por metanol. Até agora, mais de 20 mil garrafas de bebidas foram apreendidas pelo governo de São Paulo. Peritos do Instituto de Criminalística encontraram metanol em 2 lotes de garrafas. Como a concentração é elevada, bem diferente do que deveria se esperar numa garrafa industrial, né? Dá a entender que foi realmente uma adição intencional por um falsificador. Hoje, a Secretaria Nacional do Consumidor notificou 9 plataformas de comércio eletrônico e deu um prazo de 24 horas para que elas suspendam os anúncios e a venda de bebidas destiladas. As empresas também devem reforçar o controle.
A Justiça também autorizou a destruição de 100 mil garrafas apreendidas no estado e 3 mil ampolas do antídoto foram distribuídas na rede pública de saúde. Então vamos aos números. Em todo o país, 24 casos de intoxicação por metanol estão confirmados. 24. Mas ainda há 235 casos em investigação, segundo o Ministério da Saúde. Em Minas Gerais, as garrafas que foram apreendidas serão analisadas em laboratório, aliás, pela mesma máquina que identificou uma contaminação de cervejas com uma outra substância tóxica há 5 anos. Esta casa funcionava como uma fábrica irregular de cachaça em Belo Horizonte. Aqui, policiais encontraram cerca de 1.600 garrafas. Essas bebidas e outras que foram apreendidas no sul do estado serão levadas para análise no Instituto de Criminalística. Esse equipamento é capaz de identificar em uma única análise se houve alteração em características do líquido, como teor alcoólico, densidade e cor. O resultado sai em cerca de 3 minutos. A máquina pode fazer testes com bebidas destiladas e fermentadas. Para investigar a presença de metanol, a amostra ainda passa por outro teste que demora cerca de 10 minutos. Mas o prazo para o laudo da perícia pode levar até 7 dias. Ele precisa seguir todo um rigor, técnico, científico, e aí depois tem toda uma fase administrativa de elaboração desse laudo pericial, de interpretação do resultado que o próprio equipamento nos fornece para a gente enviar para o delegado de polícia. O equipamento foi comprado 1 ano depois dos casos de intoxicação envolvendo a cervejaria Baker em 2020. Lotes estavam contaminados com dietilenoglicol, uma substância usada para resfriar tanques. 10 pessoas morreram na época. Uma das principais notícias do dia de hoje, 55 pessoas estão presas. Foram presas em flagrante numa mega operação contra abuso sexual de crianças e adolescentes. A ação da Polícia Federal teve apoio das polícias civis de 15 estados e do Distrito Federal. Os agentes foram às ruas para cumprir mandados de prisão preventiva e de busca e apreensão em endereços de suspeitos de produzir e compartilhar material de abuso sexual contra crianças e adolescentes. Em Manaus, um homem que trabalhava com animação de festas infantis foi preso em flagrante. Segundo a Polícia Federal, na casa dele foram encontrados conteúdos de pedofilia. Os agentes também estiveram em Salvador, onde um homem de 28 anos já era investigado. Em Angra dos Reis, no litoral sul do Rio de Janeiro, também houve buscas. Mais de 600 policiais federais e 270 policiais civis participaram da força-tarefa em 15 estados e no Distrito Federal. Esse foi o foco principal da operação de hoje: identificar abusadores sexuais de crianças e tirar crianças de situações de abuso. Durante a operação, 3 crianças vítimas de crimes sexuais foram resgatadas. Os investigadores chegaram até os suspeitos por meio do Rapina, um programa de computador desenvolvido pela Polícia Federal para monitorar a circulação desse tipo de conteúdo na internet. Segundo o governo brasileiro, a ideia é compartilhar a ferramenta com outros países. Já temos, inclusive, um convênio com Portugal, que está usando intensamente este instrumento, esta ferramenta cibernética, que permanentemente patrulha o mundo virtual para flagrar, para detectar abusos contra as crianças e adolescentes. O presidente Lula sancionou a lei que aumenta a pena para quem vende ou entrega bebidas alcoólicas para crianças e adolescentes. A punição de 2 a 4 anos de prisão vai ser maior se a substância for consumida. A medida inclui produtos que causem dependência física ou psíquica. A Polícia Federal investiga a suspeita de fraude em obras de reconstrução de estradas atingidas pela enorme enchente de 2024 no Rio Grande do Sul. 9 mandados de busca e apreensão foram cumpridos em Porto Alegre, em Canoas, na região metropolitana, e em Brasília. 3 empresas são investigadas por combinar preços em licitações para obras públicas em rodovias federais. De acordo com as investigações, as propostas eram acertadas previamente entre elas para obter os contratos com o Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes, o DENIT.
Essas empresas, elas acabavam trocando informações sigilosas, ajustando, mediante um conluio, os valores dessas propostas, de forma que a proposta mais vantajosa não fosse aquela contratada pelo poder público. O valor dos contratos suspeitos passa de R$ 72 milhões e foi custeado com recursos federais. Uma parte do dinheiro já foi repassada às empresas. A Controladoria Geral da União deve pedir a restituição dos valores aos cofres públicos. Procuramos as empresas investigadas, mas nenhuma retornou nosso contato. 5 pessoas foram presas em uma operação da Polícia Civil de São Paulo para combater o tráfico internacional de drogas. Cerca de 200 agentes partiram de Guarulhos, na região metropolitana, para cumprir mais de 50 mandados de busca, apreensão e prisão. A operação foi realizada em 9 municípios do estado, na capital paulista e em Mato Grosso do Sul. 5 pessoas foram presas, 4 homens e uma mulher. Os agentes também apreenderam drogas, celulares, coletes balísticos, anotações do tráfico e cerca de R$ 6 mil em dinheiro. Esta é a terceira etapa da operação que identificou as rotas do tráfico. Agora a polícia tenta descobrir quem são os responsáveis por abastecer os pontos de venda de drogas e chegar aos chefes da quadrilha. Nas fases anteriores, o foco foi em pessoas ligadas à logística. A operação de hoje está focada nos operadores que recebem esse material e têm sido responsável pela destinação a pontos de venda. A polícia parte agora para uma nova etapa da investigação. O objetivo nosso agora é atingir uma nova fase dos grandes traficantes, né? Então, nós estamos aprofundando as investigações nesse sentido. De novo, a disputa entre traficantes e milicianos impacta na rotina, tira o sossego da zona oeste do Rio de Janeiro. Um morador foi baleado na perna durante um dos tiroteios. A troca de tiros mudou a rotina da unidade de pronto atendimento da comunidade. Pacientes e funcionários se jogaram no chão para se proteger. O confronto foi na Vila Kennedy, na zona oeste do Rio. Milicianos tentaram retomar a comunidade, hoje dominada por traficantes da maior facção criminosa do estado. De acordo com testemunhas, ocupantes de um carro passaram atirando em uma praça. Houve pânico e correria. Um morador foi baleado e está hospitalizado, fora de perigo. Segundo a Polícia Militar, o ataque teria sido uma reação do grupo paramilitar que controla a comunidade de Antares, também na Zona Oeste, em mais um desdobramento da disputa de território na região. Na segunda-feira, traficantes invadiram o território da milícia e exibiram armas, com provocações aos rivais. Israel é voluntário em um projeto de recreação para as crianças da comunidade e lamenta o resultado da violência que danificou o carro dele usado no trabalho. A gente hoje pede socorro, porque a situação é desoladora. É muito ruim viver isso. Além do frio, tem alerta para chuva intensa. Lidiane Sayuri já está conosco. Boa noite, Lídia. Essas baixas temperaturas continuam no sul e também no sudeste amanhã? Olha, Mariana, a partir de sexta-feira, o frio mais intenso começa a perder força. Boa noite a você. Edu, boa noite. E uma boa noite a você que está com a gente. Amanhã, a massa de ar polar se afasta para o oceano, mas o amanhecer ainda será gelado nessas regiões, sem chance de geada. Em Porto Alegre, dia ensolarado, com máxima de 25 graus. Em São Paulo, tempo nublado, com chuva moderada em vários momentos. Máxima de 18. Em Salvador, chove pela manhã. Depois o sol predomina e faz até 31 graus. Hoje, os maiores volumes de chuva foram registrados no Amazonas e no litoral de São Paulo. As imagens de satélite mostram nuvens carregadas no norte do país. Amanhã, a frente fria provoca chuva forte no Rio de Janeiro, Espírito Santo e sul da Bahia. A circulação de ventos favorece os temporais entre o Paraná e o sul de Minas Gerais. O calor e a umidade provocam pancadas no Amazonas, Pará e Roraima. E as instabilidades se espalham também pelo Tocantins.
Em Curitiba, faz apenas 15 graus. Em Vitória, 26. 32 em Brasília, 28 em Manaus e até 30 em Fortaleza. Tempo Delivery. O Ginaldo quer saber a previsão para a cidade de Malhador, em Sergipe. Boa noite, Ginaldo. Os próximos dias terão sol e chuva em vários momentos. As máximas variam entre os 28 e os 29 graus. Direto de Extrema, Minas Gerais, chegou o pedido do Francisco. Oi, Francisco. Quinta e sexta com pancadas de chuva que podem ser fortes. As máximas ficam nos 20 e 22 graus. No sábado, o sol volta e esquenta até os 24. Participe pelas redes sociais com o nome de uma cidade e a hashtag você no JR. Mariana, Edu. Obrigada, Lid. E veja ainda hoje, presidente americano Donald Trump anuncia acordo de cessar-fogo em Gaza. Reféns vão ser libertados em breve. E também, presidente Lula sanciona a lei que garante luz de graça para famílias de baixa renda. O programa já beneficia 17 milhões de famílias e vai garantir desconto para mais 55 milhões de pessoas. A Justiça da Argentina condenou o brasileiro que tentou matar a ex-presidente argentina Cristina Kirchner em 2022. Fernando Sabag Montiel foi condenado a 10 anos de prisão por tentativa de assassinato. Já a ex-namorada dele, Brenda Uliarte, a 8 anos por participação. Um terceiro suspeito foi absolvido. Em 10 de setembro de 2022, Montiel atirou contra a então vice-presidente, mas a arma falhou. Na época, começava o julgamento de Cristina Kirchner por corrupção. Agora, condenada, ela cumpre prisão domiciliar. Montiel nasceu no Brasil e vive na Argentina desde criança. Ao longo do processo, ele declarou ter tentado matar Cristina Kirchner como um ato de justiça. Antes da leitura da sentença, ele denunciou irregularidades no caso. Disse que a arma foi plantada, mas sem apresentar provas. A sentença anunciada hoje se somou a uma condenação anterior por posse e distribuição de material de abuso infantil. A pena total de Montiel é de 14 anos de prisão. O técnico Carlo Ancelotti agora tem à disposição todos os convocados para os amistosos contra Coreia do Sul e Japão. O último jogador chegou hoje. Paloma Totti, muito boa noite. E amanhã, então, vai ter o último treino, né? Pelo menos mais um antes do jogo contra os coreanos, né? Isso. Boa noite para vocês, boa noite para você. Amanhã é o último treino e aí o Ancelotti define o time que vai enfrentar os donos da casa. Enquanto isso, os jogadores treinam firme e aproveitam o carinho da torcida coreana, como mostra a nossa correspondente lá na Ásia, Silvia Kikuchi. Uma declaração de amor em bom português e um pedido por atenção. É bom saber que o Cristiano tem que tocar o lado. São jovens torcedores que esperam ansiosos a passagem dos jogadores brasileiros. E estar aqui na Coreia e poder encontrar os nossos ídolos aqui é muito importante, é muito bom. Muitos deles conhecem o futebol brasileiro pelos vídeos na internet, pelos gols de Vinícius Júnior, pelas jogadas de Rodrigo. E agora, pela personalidade de um novo talento, o jovem Estevão, de 18 anos, já ídolo do Chelsea na Inglaterra. Trabalhar para estar aqui frequentemente, que com certeza é o sonho de cada um, e é o sonho de cada um também disputar uma Copa do Mundo. O goleiro John foi chamado de última hora e levou um susto quando recebeu a ligação do supervisor de seleções. Estava indo pro jogo, estava no ônibus, aí o Dimas me mandou mensagem, achei que era trote, né? Pediu meu passaporte, eu falei, caramba, tá. Aí ele falou, eu perguntei, né, por que ele, você tá convocado? Eu falei, não acredito. É tempo de ajustes finais para encarar a Coreia do Sul sexta-feira. A expectativa é de um jogo... Estamos de volta para você saber que o presidente Donald Trump anunciou há pouco que Israel e o grupo terrorista Hamas aceitaram, enfim, assinar um acordo de paz. Vamos a Washington com as informações de Matias Brotero, direto da Casa Branca. Matias, boa noite para você.
Oi, Edu, boa noite a você e a todos que nos acompanham no Jornal da Record. O anúncio foi feito por uma rede social. Donald Trump disse que está orgulhoso em anunciar que Israel e o Hamas assinaram a primeira fase do plano de paz. Isso significa, segundo Trump, que todos os reféns serão libertados muito em breve. E Israel vai recuar as tropas para uma faixa determinada como parte dos primeiros passos em direção a uma paz forte, durável e eterna. Bem, na sexta-feira passada, a gente lembra, o grupo terrorista Hamas já havia sinalizado que concordaria com o plano apresentado pelo presidente americano no final de setembro. No começo da semana, começaram as negociações com mediadores do Catar, Estados Unidos e Egito. Hoje, Israel e o grupo terrorista Hamas definiram a lista de reféns que serão libertados em troca de prisioneiros ligados ao Hamas. Ainda não há detalhes de como será a rendição dos terroristas e a implantação de um novo governo temporário na faixa de Gaza. A guerra entre Israel e o grupo terrorista Hamas durou 2 anos e 1 dia. Hoje, mais cedo, Donald Trump afirmou que pode ir ao Oriente Médio no fim de semana. Em uma rede social, o primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, disse: "Graças a Deus, vamos trazer todos de volta para casa", numa referência à libertação dos reféns que estão em cativeiro na faixa de Gaza. Mariana e Edu. Obrigada, Matias. Boa notícia hoje. O Ministério Público de São Paulo apura denúncias de rachadinha no gabinete de um dos vereadores mais conhecidos de São Paulo. Assessores de Adriles Jorge, do União Brasil, dizem que eram obrigados a devolver R$ 1.500 todo mês para continuar no cargo. Segundo a denúncia, o esquema acontecia no gabinete do vereador do União Brasil. Este homem foi assessor parlamentar por 7 meses. Ele diz que recebeu uma proposta para devolver parte do salário que seria repassada para a equipe do vereador. O chefe de gabinete chama Célio Rodrigues. Ele, quando me ofereceu o cargo, ele falou que era para mim fazer um pagamento para ele todo mês de R$ 1.500. E aí eu não aceitei e ele recuou. Ele não aceitou, mas disse que outros assessores concordavam com a prática. Nesta conversa, um deles confirma entregar o dinheiro. Mas antes disso, ele já tinha me falado a respeito da rachadinha. Ele continua te exigindo isso aí? Não, agora não mais. Quando parou? Esse mês? O mês passou para eles. Mas por que ele parou? Porque as coisas estão apertando. Uma fonoaudióloga especialista em perícias comparou as vozes das gravações com áudios publicados nas redes sociais do assessor. Foi possível verificar a perceptiva auditiva e a linguística com vários elementos coincidentes. Tudo nos leva a crer que sim, pertencem à mesma pessoa. O ex-assessor que fez a denúncia explica qual era a justificativa apresentada. Era para usar para guardar dinheiro para a campanha do Adriles. Ele diz que chegou a relatar o caso ao vereador. Sim, e o mesmo falou que tudo o que acontece no gabinete passa por ele. E que não era para mim fazer nenhuma denúncia e não era para manchar o gabinete dele, nem a imagem dele. Nesta ligação, Adriles Jorge reclama de uma possível denúncia. Vocês vão querer me sacanear por causa disso? O pagamento dos salários dos assessores é feito com dinheiro público. O desvio de parte dessa verba para outras finalidades é conhecido no meio político como rachadinha. O Ministério Público já abriu um procedimento para apurar as denúncias. O caso está em sigilo. Em nota, a promotoria informou que as diligências estão em curso. Envolvidos em casos de rachadinha podem responder pelos crimes de peculato, concussão ou corrupção passiva. Nós fomos até a Câmara Municipal para tentar falar com Adriles e Célio Rodrigues. O chefe de gabinete não quis gravar entrevista. Já o vereador negou a prática de rachadinha. Disse que o que houve foi um pedido pontual de empréstimo. É uma denúncia completamente abusiva, ridícula, estapafúrdia de um empréstimo que o meu chefe de gabinete fez para um dos assessores para colocar esse ar-condicionado aqui. Esse ex-assessor, junto com outro ex-assessor, que foram demitidos por questões éticas, tem constrangido, perseguido, tem gravado, tem o tempo inteiro fazendo ameaças dentro das redes sociais, me chamando de rachador, falando do meu gabinete. E aí, essas pessoas inconformadas com as suas demissões têm exatamente feito esse tipo de ação absolutamente estapafúrdia. Já estão presos 2 homens suspeitos de participar daquele roubo milionário ontem a um prédio comercial da Zona Oeste de São Paulo.
Um dos homens é apontado como o motorista da quadrilha. Ele nega a participação. Segundo a polícia, foi ele que foi flagrado por 2 câmeras de segurança do prédio. Estas imagens aí. Outro suspeito foi detido na zona leste de São Paulo. Ele estaria com as chaves do carro usado na ação. O relator do processo de cassação de Eduardo Bolsonaro no Conselho de Ética da Câmara defendeu o arquivamento do processo. Marcelo Freitas classificou a denúncia como equivocada e disse que não há elementos para sustentar a ação. Os parlamentares pediram mais tempo para analisar o caso. O processo foi aberto depois que o PT pediu a cassação do deputado por ataques ao Supremo Tribunal Federal e por influenciar autoridades norte-americanas a aplicar sanções ao Brasil. O governo sofreu uma dura derrota na Câmara dos Deputados. Cristina Lemos já está com a gente para explicar porque aquela medida que substitui o aumento do IOF, Cris, sequer foi votada. O que aconteceu? Boa noite. Boa noite, Edu. Boa noite, Mariana. Uma coisa muito simples. Faltou voto. E faltou apoio, porque esse dinheiro era fundamental para o governo fazer frente ao ajuste fiscal. Era um dinheiro extra, importante para fechar as contas do ano que vem. Agora, a equipe econômica já fala em promover cortes, até mesmo de emendas parlamentares. Partidos como Republicanos, União Brasil, Progressistas, PSD e o PL se uniram contra a medida provisória. Sim, 251, não 193. Está aprovada a retirada de pauta. Agora o governo não pode mais reeditar a mesma MP ou outra sobre o mesmo tema ainda neste ano. A derrota veio mesmo depois de uma reunião de emergência convocada pelo presidente Lula no Palácio do Planalto, com ministros e líderes do Congresso. Agora à noite, numa rede social, o presidente Lula disse que a decisão da Câmara de derrubar a medida provisória que corrigia injustiças no sistema tributário não é uma derrota imposta ao governo, mas ao povo brasileiro. Impedir essa correção é votar contra o equilíbrio das contas públicas e contra a justiça tributária. É jogar contra o Brasil. Com a derrubada da MP, o governo estuda bloquear até 10 bilhões de reais em emendas parlamentares. Mesmo depois de várias mudanças no texto, a base governista não conseguiu os votos necessários para aprovar a medida provisória que perderá a validade. O Ministério da Fazenda terá que buscar uma nova alternativa para fechar as contas no azul. Depois da tentativa de elevar o IOF, o governo sofre mais uma derrota aqui no Congresso em outra proposta que tratava da elevação de impostos. Ficou muito claro que o Congresso não vai aceitar dessa maneira, que o governo tem que fazer a sua parte de cortar na carne, de diminuir gasto, porque senão vai ter problema no déficit fiscal. Os ministros do Turismo, Celso Sabino, e do Esporte, André Fufuca, se recusaram a deixar os seus cargos no governo e acabaram afastados pelos partidos. A quarta-feira foi marcada pela permanência de 2 peças-chave do governo Lula na relação com os partidos de centro. Os ministros Celso Sabino, do União Brasil, e André Fufuca, do PP, desobedeceram às determinações dos partidos e ficaram no governo. Pelo bem do turismo, pelo bem dos serviços que a gente vem fazendo em todo o país, mas especialmente pelo bem do povo do Pará, pela realização da COP30, eu vou permanecer no governo. A fala de Sabino veio pouco antes da decisão do União Brasil de suspender a filiação do ministro por 2 meses. A alegação é a infidelidade partidária. Sabino também foi afastado do comando da sigla no Pará. O mesmo aconteceu com o ministro do Esporte, André Fufuca. Ele foi retirado da direção do PP Nacional e da legenda no Maranhão. Em uma rede social, o ministro afirmou que vai permanecer lado a lado com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Uma decisão muito dura. Afastado da vice-presidência nacional, afastado do diretório do meu estado. Mas, como falei, não concordo, mas respeito a decisão. Em nota, Ciro Nogueira, presidente nacional do Progressistas, afirmou que o partido reitera o posicionamento de que não faz e não fará parte do atual governo, com o qual não nutre qualquer identificação ideológica ou programática. O presidente do União Brasil, Antônio Rueda, disse que a legenda reafirma o respeito à vontade dos seus filiados, atuando com responsabilidade para preservar a coerência com os seus princípios e valores. O presidente Lula sancionou hoje a medida provisória que garante luz de graça para famílias de baixa renda e que consomem pouca energia.
Pela manhã, o presidente participou da 6ª Conferência Nacional Infanto-Juvenil pelo Meio Ambiente. O evento aconteceu em uma escola em Lusiânia, a cerca de 50 quilômetros de Brasília. Lula recebeu dos estudantes uma carta compromisso com sugestões para um país mais sustentável. Eu só tenho a agradecer vocês. Eu só tenho a agradecer pela lição. Eu vou chegar na ONU com essa carta de vocês. Eu vou chegar na ONU e eu quero entregar uma carta dessa, Marina, para cada presidente de país estrangeiro que chegar aqui no Brasil. À tarde, o presidente sancionou a medida provisória que criou o programa Luz do Povo. O projeto está em vigor desde julho, quando a MP foi publicada pelo governo. Depois, passou por aprovação no Congresso. Podem participar do programa famílias inscritas no CadÚnico com renda mensal de até meio salário mínimo por pessoa e consumo de até 80 kWh por mês. Isso equivale ao gasto médio com uma geladeira, uma televisão, um chuveiro elétrico e 4 lâmpadas de LED. Mais de 17 milhões de famílias brasileiras já são beneficiadas com a isenção. Juntas, elas deixam de pagar 3 bilhões e 600 milhões de reais por ano na conta de luz. E mais 55 milhões de pessoas inscritas no CadÚnico, que consomem até 120 kWh por mês, terão desconto de 12% na conta de luz a partir de janeiro do ano que vem. E agora um alerta. O governo anuncia que vai cobrar a devolução de 478 milhões de reais de auxílio emergencial pagos a 177 mil beneficiários que tinham trabalho formal durante a pandemia ou renda acima do permitido pelo programa. Quem não atender ao chamado pode entrar na dívida ativa da União e ter o nome negativado. Claro que pessoas em situação de vulnerabilidade social e beneficiários do Bolsa Família inscritos no CadÚnico e os também receberam menos de R$ 1.800 não precisam devolver o dinheiro. Mariana, Edu. Obrigada, Cris. Veja a seguir, um dos mais importantes músicos brasileiros, o maestro João Carlos Martins, recebe prêmio entregue pela Realeza Espanhola. E também o agronegócio do país perde mais de 16 bilhões de reais por ano por causa das condições precárias das estradas rurais. Três cientistas ganharam o Nobel de Química pelo desenvolvimento de materiais capazes de limpar o ar, retirando gases poluentes da atmosfera. Os vencedores, Suzumu Kitagawa, Richard Robinson e Omar Yagi, foram reconhecidos pela criação de estruturas metalorgânicas capazes de capturar e armazenar gases, além de reter a umidade do ar. A descoberta abre caminho para novas soluções para reduzir a poluição e extrair água do ar no deserto, por exemplo. Os cientistas vão dividir o prêmio de mais de 6 milhões de reais. E um reconhecimento internacional para um dos maiores nomes da música brasileira. O maestro João Carlos Martins recebeu um prêmio entregue pela Realeza Espanhola. O maestro e pianista João Carlos Martins foi homenageado em Madrid com o prêmio Por Toda uma Vida Profissional, entregue pela Rainha Sofia da Espanha. Ao receber o prêmio, o maestro destacou que o maior legado de sua carreira está na educação musical, capaz de transformar vidas. Por isso que eu faço apresentações na Fundação Casa, em presídios, em favelas, com a mesma intensidade que eu faço um concerto no Lincoln Center ou no Royal Festival Hall. A maior importância na vida de um artista não é um artista ficar numa torre de marfim, ele ir ao encontro de todos os segmentos da sociedade. João Carlos Martins participou do documentário Nascido no Holocausto, em que homenageou um sobrevivente do genocídio. A produção foi ao ar no Repórter Record Investigação. Viva o maestro. A gente muda de assunto agora para o preço da cesta básica, que caiu em setembro, em 22 das 27 capitais brasileiras. Mas o levantamento do Diese mostrou que os paulistanos pagaram mais caro pelos produtos básicos no mês passado.
A Valdirene percebeu o alívio no preço do tomate. Estou aproveitando, não pode faltar uma saladinha de tomate. O produto ficou mais barato em 26 capitais. A maior queda foi em Palmas, no Tocantins. O arroz teve redução em 25 capitais, principalmente em Natal. Ao todo, a cesta básica ficou mais barata em 22 das 27 capitais onde é feito o levantamento. Os moradores de São Paulo foram os que mais pagaram pelos produtos básicos. Aqui o valor passou de R$ 842. As outras cestas mais caras foram em Porto Alegre e Florianópolis. A mais em conta foi a de Aracaju, R$ 522. O café, que tem pesado no orçamento, dessa vez teve queda de preço em 14 capitais e aumento em 13. A Associação da Indústria de Café afirma que o resultado de setembro ainda reflete o preço que foi estabelecido no mês anterior. Só agora, em outubro, ou talvez até na segunda quinzena de outubro, que nós teremos reflexos do que foi negociado em setembro. A alta em 12 meses assusta. Quase 34% em Brasília e 77,5% em Porto Alegre. Aí a gente fica pesquisando, vendo, vai em um mercado, vai em outro. E mesmo com o tarifaço americano sobre o café, este economista explica que a procura aumentou no mundo todo e a oferta caiu, também por causa do clima. Nesse momento em que o preço lá fora subiu e subiu muito, preferiram vender lá fora e não no Brasil. Então no Brasil faltou mais ainda. Você sabe que a produtividade brasileira não se mede só no campo, mas também na estrada. O agronegócio perdeu mais de 16 bilhões de reais por ano nos últimos tempos por causa das condições precárias de estradas vicinais, aquelas vias rurais que não são asfaltadas. As estradas vicinais têm um papel fundamental no agronegócio. O problema é quando, no caminho, o motorista se depara com trajetos perigosos, pontes precárias e crateras e atoleiros. Dependendo da quantidade de chuva, da ventania, fica difícil, aí você tem que parar, né? Sinalização precária, não tem um acostamento decente. As estradas vicinais têm impacto direto na qualidade de vida das famílias que vivem em áreas rurais e precisam se deslocar para ter acesso a serviços de educação, saúde e lazer. Elas são fundamentais também para a economia do país. Tudo que é produzido no campo passa por vias como essa, que se conectam a estradas estaduais e federais, até chegar aos centros de distribuição e aos portos. O seu Pedro trabalha há mais de 20 anos com leite e frango de corte em Itapetininga, interior paulista. Na saída dos frangos sai em torno de 25, 26 caminhão. Numa noite, sem as vicinais boas, nós não teríamos hoje condições de produzir o que nós estamos produzindo. A Confederação da Agricultura e Pecuária, a CNA, analisou as 557 micro-regiões do país. A má condição das estradas é uma questão nacional. As situações mais prioritárias para as melhorias estão nas regiões de Rio Branco, no Acre, Porto Seguro, na Bahia, Dourados, em Mato Grosso do Sul, Uberlândia, em Minas Gerais e Guarapuava, no Paraná. Na região de Imperatriz, no Maranhão, os caminhoneiros correm risco de atolar. Chega o início do período chuvoso seguinte, já destrói tudo. Quanto mais volume d'água desce, maior fica o tamanho dos buracos. No Pará, os agricultores de Rondon, do Pará, unem forças para garantir que a safra chegue aos compradores. Estamos jogando cascalho, fazendo baleamento para que não venha juntar água sobre a pista. Segundo a CNA, esses custos geram um prejuízo de mais de 16 bilhões de reais ao ano. O valor é mais que o dobro do investimento necessário para recuperar as vias mais deterioradas. A partir do momento que você tem uma infraestrutura que responde pelaquilo que se deseja, isso resulta não só no ganho de eficiência, como você também consegue levar um produto de excelente qualidade para a mesa do consumidor. Um impacto direto no bolso de todos os brasileiros. Se aquele produtor não consegue escoar e aquela safra não chega no mercado, é certeza que o preço vai subir.
Pelo menos 37 pessoas foram detidas em Belford Roxo, Baixada Fluminense, por participar de um torneio clandestino envolvendo pássaros. 40 aves foram apreendidas. Depois de 4 dias, equipes do Corpo de Bombeiros conseguiram controlar os focos de incêndio na Serra de São José, Minas Gerais. Um grupo de veterinários está na região para prestar os primeiros socorros aos animais atingidos pelas chamas. Um casal suspeito de aplicar golpes em donos de carros de luxo em Salvador foi preso num resort em Maceió. Eles se apresentavam como mediadores, vendiam os veículos usados e não repassavam o dinheiro aos antigos proprietários. O valor do esquema pode ultrapassar 5 milhões de reais. 2 homens foram flagrados fugindo de uma abordagem policial em Copacabana, no Rio de Janeiro. Os suspeitos estavam de moto, numa moto sem placa, e lutaram com o policial, que também estava de motocicleta. Um dos suspeitos chega a cair, o PM tenta segurá-lo, mas ele consegue correr, vai na direção do condutor da moto e os dois conseguem escapar. A polícia militar reforçou o patrulhamento e tenta identificar os envolvidos. Exército, Marinha e Aeronáutica realizam até sábado um treinamento conjunto na região amazônica, há pouco mais de um mês da COP30 em Belém. Vamos falar sobre isso. Hoje as nossas equipes vão te mostrar a simulação de um ataque com o apoio de paraquedistas e soldados em terra. Do alto, a Brigada de Infantaria Paraquedista realiza o salto que simula uma infiltração em território hostil. A missão é atacar e conquistar posições estratégicas. Enquanto isso, nossa equipe acompanha a Brigada Aeromóvel, responsável pela ação em solo. Partimos da capital Boa Vista em direção ao município de Bonfim, na fronteira de Roraima com Guiana. O voo é rápido. Em 20 minutos, já estamos perto do local da incursão. Cada segundo faz a diferença para que a operação seja bem sucedida. Quando você junta helicóptero e tropa de infantaria, a gente consegue projetar a força, né, para executar ações pontuais em determinados pontos que vão fazer a diferença no combate como um todo. Nessa simulação, nós vamos acompanhar a tropa que vai atacar os inimigos. Mas para chegar até o local onde eles estão, serão cerca de 4 quilômetros, mais ou menos 1 hora de caminhada. O grupo segue informação por áreas alagadas, o que torna o deslocamento ainda mais difícil. Bom, nós alcançamos esse local que a tropa chama de posição de ataque. Isso significa que a gente está muito próximo da linha inimiga. Eles estão, segundo a investigação dos militares, a mais ou menos 400 metros daqui. E agora, inclusive, eles vão levantar o drone para conseguir fazer um monitoramento da área, para confirmar se de fato eles estão muito perto da gente. Com a localização confirmada, o comandante traça a estratégia. O pelotão avança e conquista o território. Com o recuo dos adversários, a missão foi cumprida com sucesso. A simulação faz parte do treinamento que reúne até sábado mais de 10 mil militares das Forças Armadas na região amazônica. A menos de um mês da COP30 em Belém, o exercício reforça a prontidão das tropas para atuar em qualquer situação de risco. É uma demonstração de que as Forças Armadas brasileiras podem atuar conjuntamente em qualquer parte do território nacional. E agora vamos ver o caso da mulher que foi sequestrada no estacionamento de um supermercado, na zona sul de São Paulo. Câmeras de segurança registram um momento em que uma mulher de 58 anos termina de guardar as compras. Assim que ela entra no veículo, 2 homens saem do carro ao lado e a abordam. Um deles entra no banco de trás, o outro obriga a mulher a ir para o banco do passageiro e assume o volante. Ele manobra e sai. O veículo dos outros 2 criminosos acompanha. A vítima ficou cerca de 40 minutos refém e foi abandonada a quase 3 quilômetros do supermercado, perto do autódromo de Interlagos. Ela perdeu pelo menos R$ 4.000. O sequestro aconteceu no estacionamento deste estabelecimento comercial na zona sul de São Paulo.
Um local onde geralmente as pessoas se sentem seguras. Mas é justamente nesses momentos, quando o cliente guarda as compras ou se prepara para ir embora, que os criminosos aproveitam para agir. Em março, uma mulher de 45 anos também foi vítima de sequestro relâmpago no estacionamento de uma loja de produtos para animais, também na Zona Sul. Ela foi resgatada após uma perseguição policial. Um criminoso foi morto na troca de tiros. O outro fugiu, mas foi preso 2 meses depois. Esse especialista acredita que as empresas devem ampliar o esquema de monitoramento nesses locais. A instalação de câmeras ela tem que ser trabalhada em conjunto com um homem, uma pessoa monitorando esses sistemas. Ele consegue ver se ocorrer um roubo de fato, acionar uma viatura. Em nota, o supermercado diz lamentar o ocorrido e que colabora com as autoridades. Eu estou em choque. Eu acho que agora a gente acaba ficando mais refém de compras na internet. A gente volta à 00:30 com mais Jornal da Record. Você pode assistir a edição de hoje no Record Plus e em todas as nossas plataformas digitais. Lembrando que a programação da Record está ao vivo e de graça no Record Plus. Fique agora com A Vida de Jó, últimos episódios. E logo depois de Reis, tem a prova do fazendeiro ao vivo em A Fazenda. Não perca. Uma boa noite. Boa noite para você e até amanhã. Bradesco. Entre nós, você vem primeiro.